Tá. Hum, vamos lá. Conseguem me ver bem? Estão me vendo? Então, ó, Tô tá, vendo vamos. sim. Beleza. Então, boa tarde. Tá? Vamos nós. Ó, uma coberta e um bolsão, tá bom? Desculpe o enrosco aí, mas é o que eu falei. Como eu mudei de celular, ele não estava reconhecendo o aparelho. Agora eu acho que ele tá. Vamos lá. Ó, pode deitar um pouquinho. Vamos nós, né? Dá um respiro. Débora tá aí também. Cadê Débora? Vamos lá. Deito, dou uma respirada, vamos nós. Então, não incomoda, não fecha um pouquinho os olhos, né? As respirações profundas, exalações longas. Percebo que partes do meu corpo encostam, não encostam no chão. O que dói, o que incomoda e o que acomoda. Eu sempre falo, né? É como se você tirasse uma foto de si, mas não é uma foto em que aparece apenas a sua imagem, sua forma física, mas é uma foto que também aparece, né? Em que aparece também a forma que você está respirando no momento, se está fácil de respirar, se está difícil, né? Se respira com calma, ou se está respirando acelerado ou descompassadamente. E também é uma foto do teu momento mental, né? Como você está mentalmente falando neste momento, né? Nesse instante. E a gente pode, uma ideia, né? Que você agora dê uma observada como está o movimento dos seus olhos, não é? Você faz uma inspiração profunda, você faz o descanso dos olhos e você meio que olha para os seus olhos. Mas é um olhar para os olhos que não é como se você estivesse se olhando num espelho, sabe? Assim, você está aqui, tem um espelho na sua frente e você se olha nos olhos de frente para o espelho. Não, você está dentro da sua cabeça, você está em você, né? E em você, do seu corpo, do ponto de vista do seu corpo, você está olhando para essa faixa dos seus olhos. E aí você tenta perceber como eles estão se movimentando agora. Né? Se eles ficam se movimentando de lá para cá e daqui para lá. Às vezes, dependendo do dia, às vezes você mal consegue fechar os seus olhos, né? Ficam tremendo, né? As pálpebras tremem ou não. Então, como está esse movimento de olhos? E aí lembrar que esse movimento de olhos está muito conectado com o movimento mental. Né? Lembra que às vezes a gente está muito, né, pilhada, né, e a gente fala assim, nossa, eu mal consegui pregar os olhos, né? Não consegui fechar os meus olhos, de tão agitada que eu estava. Então é interessante a gente perceber isso no começo da aula. Por que eu estou falando tudo isso? E de repente, no final da aula,
até como um lugar para a gente saber, né, de onde viemos e aonde chegamos, né, dentro da prática de hoje, você perceber como é que está o movimento de olhos. E isso também muito ligado à regulação do seu sistema nervoso central, seu sistema nervoso, né, autônomo, né? A gente vai também andar por esses caminhos aí, tudo bem? Então, agora guarde aí a sua foto, corpo, respiração, mente, olhos, né? E traga uma perna e a outra de encontro ao peito. Se tiver dúvida, você dá uma olhadinha, tá? Você vai se embalar de um lado para o outro, mas também você vai fazer um balancinho, ó, tá? A gente vai pensar algumas coisas aqui do ponto de vista, sob o ponto de vista de corpo, ó. Então, a gente vai fazendo os balanços, né? Porque o balanço é, no que diz respeito a tecido mole, né? Temos tecidos moles no corpo. Então, é uma forma da gente ir se libertando, né? A gente chega presa, às vezes, na aula, literalmente encarcerada no próprio corpo, endurecida. Eu acho que uma ideia é a gente ir se libertando, né? Dessa carcaça dura aí que a gente foi acumulando ao longo dos dias. E o chacoalhar, a gente vai usar um pouquinho isso hoje, né? Esse chacoalho é uma forma da gente ir se abrindo essa casca, né? Essa casca que às vezes a gente vem encerrado, né? A gente vem presa dentro dela. Então, beleza, ó. Aí eu paro, ó. E se tiver dúvida, dá uma olhadinha. Eu vou fazer junto com vocês, depois eu saio e vou dando uma olhada, tá? Uma mão em cada joelho. E aí você escolhe, ó. Você vai fazer um giro, ó. Tá? Os dois joelhos, ó, um para cada lado. Você vai girando. Se puder, feche os olhos e gire devagar, como se você estivesse massageando as suas articulações. Então, um pouquinho de anatomia aí para a gente entender nosso corpo. A gente tem, né, o que a gente chama de bursa em algumas articulações de corpo. Então, a gente tem bursas na articulação de quadril, é uma bolsa. Quando ela inflama, você tem a bursite, né, que é a inflamação da bursa, e ela produz um líquido. E esse líquido, às vezes, ou por falta de movimento, ou porque a gente está entrando numa época mais fria. Aqui no Brasil, a gente está entrando no inverno, né? Esse líquido ele fica meio endurecido. E aí ele não sai da bolsinha, ele não sai da bursa, ele não lubrifica a tua articulação, por isso que no inverno a gente vai ficando crocante, né? E aí você vai, né, raspando osso com osso. Isso não é legal, tá? E agora continua, só que inverte, ó. Vai, continua mais um pouquinho, só que inverte o giro, ó. Vou dar em outra direção, né? Então, a ideia aqui, ó, é que isso que é legal, né? O movimento, ó, o movimentar-se, ó, o próprio movimento do meu corpo vai fazendo a bursa, né? Secretar o líquido que vai, né, lubrificando a minha articulação, que vai evitando desgastes, ó, né? Beleza, eu parei, ó, e eu vou deixar as pernas onde elas estão, e eu vou abrir os braços à lateral, na altura dos ombros, peito aberto, palma da mão virada para cima. Eu inspiro na posição deitada e na expiração, eu vou tombar as duas pernas para o meu lado esquerdo, ó, e eu vou girar a cabeça na mesma direção. Vou girar minha cabeça para a esquerda também. E eu vou dar uma separada, né, na cabeça, no tronco, porque às vezes a cabeça às vezes está enterrada no corpo, para eu tentar girar um pouco mais o meu pescoço, para eu tentar chegar com a minha orelha esquerda um pouco mais perto do chão. A minha orelha esquerda fica ali mais próxima ao chão, tá? Se não incomoda, fecha os olhos e vai na minha voz. Então a gente vai tentando conectar a permanência na postura com a respiração, porque aí cada vez que eu expiro, aquilo que eu percebo ou que eu entendo que faz parte do lado esquerdo do meu corpo, que pertence à lateral esquerda do meu corpo, eu vou tentando soltar cada vez mais esse lado em direção ao chão.
Ao mesmo tempo, tudo que eu percebo que faz parte, integra o lado direito do meu corpo, conforme eu expiro, eu vou tentando ganhar um pouco mais de espaço. Então, um lado pesa em direção ao chão e o outro lado ganha espaço. Mas, de modo geral, isso vai acontecer sempre na fase expiratória, na saída do ar. E aí a gente solta, né? E dá um respiro e relaxa lá uma última vez. E se der, a gente volta com as pernas lá por cima, lá pelo alto, ó. Paro no meio, dou um respiro e numa expiração, tomo pernas para a direita. Olha lá. Giro a cabeça também para a direita. Vou tentar aproximar minha orelha direita um pouco mais do chão. A cada expiração, meu lado direito vai chegando mais juntinho do chão e o meu lado esquerdo vai ganhando espaço. E aí eu dou uma respirada e eu volto lá por cima, lá pelo alto, né? E apoio os meus dois pés no chão. Então, vamos lá, né? Pés separados na largura do quadril, paralelos, braços coladinhos ao lado do corpo, né? O braço tá vivo, não tá lá de enfeite, as mãos também. Agora vamos juntando algumas coisas, tá? Eu vou botar o bumbum para dentro, né? Vou fazer a retroversão de pelve. Vou pensar numa pelve mais estreita. Eu vou junto com vocês, depois eu saio, tá? Vou inspirar, vou elevando a pelve e vou levando os dois braços alongados, estendidos lá para trás. Aí eu levei. Na expiração, eu vou descendo vértebra por vértebra da minha coluna e eu vou trazendo os meus dois braços de volta. E aí eu toco o chão e dou uma respirada aqui. E aí eu vou de novo. Vai seguindo no teu ritmo respiratório. Inspira, leva a pelve, leva o braço lá para trás. Expiro, trago braços de volta. Vou descendo vértebra por vértebra. Vai me ouvindo, ó. Você tem bursa nos ombros, tá? Então, a mesma ideia, o movimento de braço vai acordando, né, a bursa e vai fazendo com que o líquido seja secretado e isso lubrifica a tua articulação de ombros, né? Então, não fica roçando osso com osso. E conforme você vai descendo vértebra por vértebra da coluna na expiração, tenta lembrar que a gente está tentando colocar o umbigo bem lá nas costas e tentar descer as vértebras da lombar, uma depois da outra, antes de chegar a pelve no chão. Lembra? A ideia é que quando eu chego na lombar, a lombar ela não gosta muito da flexão, né? Então eu tenho que forçá-la para o chão através de uma contração de abdômen para tentar descer uma vértebra depois da outra e por fim chega a minha pelve. Tem várias coisas acontecendo, né? A gente vai tentando aí olhar para essas várias coisas que vão acontecendo enquanto a gente vai praticando asanas, né? E tudo com a ideia da gente estar bem consciente do que estamos fazendo, né? O mais presente possível. Legal. Próxima expiração. Quando você chegar lá no chão, ficou. Cheguei lá no chão, dá uma respirada aí. Legal. Vou soltar uma perna, vou soltar a outra. Vou levar braços alongados e estendidos ao lado das minhas orelhas. Vou dar uma espreguiçada gigante no corpo. Sabe assim, gigantesca, tecido que alongo. Ó.
rompendo a casca de tensão, né? Dei uma espreguiçada gigante, deu vontade de bocejar, eu abro uma bocarra, eu relaxo, vamos embora, vamos virar de barriga para baixo. Vamos comigo. Tá. Uma mão sobre a outra, testa no dorso das mãos, e a gente separa pernas na largura do tapete. Então, aqui, de novo, ó, eu balanço a pelve de um lado para o outro, pode balançar. Deixa a pelve bem molinha, bem pesada, e balanço, ó, sem medo de ser feliz, sem economia, pensando numa cintura bem molinha. Jogo de cintura, galera, jogo de cintura. Conforme eu vou balançando, eu vou tentando relaxar a frente da minha coluna lá dentro, ó, em direção ao chão. Eu vou tentando relaxar um pouco mais meus ombros. Vou balançando. Ó, né? Eu sei que tem, né, as que estão aqui no Brasil e as que estão fora do Brasil, que está fora do Brasil. Mas aqui no Brasil em específico, a gente, de novo, está entrando em época mais fria, né? E aí a lombar, ela é danada para começar a doer em época mais fria. Ela já dói o ano inteiro, né? Mas quando vai esfriando, ela piora. Então, beleza, vou parar, parei, apoiei a testa no chão, trouxe as mãos ao lado do peito, ao lado das costelas, vou empurrar o chão para longe, joelhos separam na largura do seu tapete, mãos se separam na largura do tapete também. Então, joelhos e mãos na largura do tapete, ó. E aí eu dou uma respirada bem funda, se possível, cotovelos não encostam no chão. E daí, deixa a mão direita onde ela está, na borda direita do tapete, vai com a mão esquerda bem em cima da mão direita, ó, bem em cima. Quando você chegar aí, né, pensando nessa questão de um corpo que vem dentro de um casulo, de uma couraça, né? Eu estou tentando libertar. Dá uma respirada funda no teu lado esquerdo agora, ó. Dá uma sentida, né? Como é que tá? A gente pensa num elasticão, tá? A gente vai vivenciar essa história do elasticão em algumas partes do corpo, né? Então a gente tem um elasticão aí, né, nas laterais de corpo, ó. E se esse lugar estiver muito tenso, fica difícil da minha caixa torácica se movimentar. Logo, fica difícil de eu respirar. Então, ó, eu dei uma esticada nesse elástico da lateral esquerda. Vou com a mão esquerda na borda esquerda do tapete. Vou levar a mão direita em cima. E aí eu vou dar essa esticada nesse, né, nesse elástico grandão aí, ó, que eu tenho na lateral direita do meu tronco, ó. E eu dou umas respiradas mais fundas. Literalmente, gente, a gente vai tentando romper uma barreira de tensão, né? Que é uma camada superficial de tensão. Eu estou tentando romper essa barreira para a gente conseguir se movimentar melhor. Legal. Voltei para o meio. E do meio eu vou para um quatro apontos. Então, vamos lá. Mão debaixo da linha do ombro, joelho do quadril. Eu vou para o gato, ó. Eu vou inspirar e eu vou para o gato, ó. E aí o gato, se der, eu convido você a fechar os seus olhos. E aí, ó, o movimento do gato, ó, que é o movimento do teu corpo, ó. O mover-se do teu corpo, ó, é como se eu fosse azeitando as minhas articulações, ó. A relação da minha pelve com a minha coluna, a relação entre as vértebras da minha coluna, entre um ossinho e o outro, eu vou azeitando, ó. A relação da minha coluna com os meus ombros, a relação da minha coluna com o meu crânio, ó. Eu vou azeitando esses lugares. Então, se você puder, vai de olho fechado, e aí você vai movimentando e pensando nisso, ó, vê se faz sentido, né? E eu vou vivenciando. É
como se eu fosse detalhando o movimento, ó, né? Eu não olho o movimento inteiro, eu olho detalhes do movimento, ó, né? Eu venho vindo lá da pelve, aí eu vou passando por todas as vértebras da minha coluna, aí eu passo pela articulação dos meus ombros, aí eu chego lá nas articulações do meu pescoço até chegar no meu crânio. Eu vou detalhando, ó. E conforme eu vou detalhando, eu vou azeitando esses lugares. Legal. Próxima expiração. Volto. Quando eu chegar lá na expiração, quando eu volto inspirando, eu paro no neutro. Parei no meio do caminho. Então, vamos fazer uma transição, tá? Apoiamos os dedos dos pés lá atrás. A gente vem andando com as mãos para trás. Levantamos os joelhos, desapoiamos os joelhos. Apoiamos a sola dos pés, né? E soltamos o peso da cabeça. Então, vai na minha voz, ó. O meu abdômen está fazendo o serviço dele, que é segurar os meus órgãos internos, né? Meus órgãos abdominais. Eu vou começar a me reconstruir. Vê se faz sentido para você, você se pensar ou se sentir pelos ossos, ó. Então, eu tenho os ossos dos meus pés, os ossos das pernas, a pelve, os ossos da coluna, ombros e braços, os ossos do crânio. Vou ficar um pouquinho de olhos fechados e eu vou tentar encontrar um perfeito equilíbrio, né? Ou um bom equilíbrio, né? Em cima dos meus ossos. Ó, eu estou me equilibrando em cima dos meus ossos. Me equilíbrio em cima dos meus ossos. Né? Nem lá, nem cá, nem para frente, nem para trás, ó. Eu vou buscando um equilíbrio bom em cima dos meus ossos. Ossos dos pés, principalmente, da pelve, da coluna, do crânio. Beleza. Vou abrindo devagar os olhos. Vamos lá. O que que a gente vai fazer? Vocês vão pegar o bolsão. Se não tiver bolsão, não precisa. Pode ser um travesseiro ou uma almofada, tá? E vocês vão deixar na frente do tapete de vocês. Coberta, vocês vão deixar numa das laterais. Que assim, pode ser que você precise da coberta para fazer proteção dos seus joelhos. Tudo bem? Não sei se a semana passada a gente não teve aula, né? Mas deixa eu só mostrar uma coisa. Lá no meio de tudo, a gente vai usar um mudra que eu já usei em sala de aula, que a gente chama de Adi Mudra. Ó, eu ponho o polegar por dentro e eu fecho os 4 dedos em torno do polegar, tá? E vai ter uma hora que vocês vão apoiar o dorso dos dedos, tá? Não é o nó, não é o dorso da mão, é o dorso dos dedos. E a gente vai apoiar aqui, ó, tá? Ou na coberta. Quando eu apoio, esse braço ele não tá lá sem função, ó. Ele me ajuda a organizar a minha cintura escapular, tá? Então, ele tem uma função aqui. A mão também, tá bom? Mesmo que eu solte a cabeça, mas eu não desmonto aqui, ó. Ele empurra, ele tem uma força e ele me ajuda a organizar um espaço maior entre ombro e orelha. Tudo bem? Então, legal. Vamos lá. Vamos começar de pé. Aqui eu só estou mostrando o que vai acontecer na hora que a gente estiver fazendo. Então, você vai ficar perto do seu bolsão ou perto da sua almofada, você fica perto, tá? Pés paralelos separados na largura do quadril. Vamos juntos. E você traz a mão unida na frente do seu peito e você está equilibrado em cima dos seus ossos. E você fecha um pouquinho os olhos e dá uma respirada aqui e vai na minha voz, tá? Eu gosto de oferecer pontos de vista sobre a prática, né? Faz sentido ou eu vou por esse lugar, ou pelo menos eu adquiri esse conhecimento, tá? Saudação ao sol, é claro, é uma saudação ao sol, como né, um mestre,
como um fogo interno, como uma luz interna, né? Representando a sabedoria. Nessa época de frio, tem a pedagogia Waldorf, ela tem uma festa, eu lembro disso da escola da minha filha. Nessa época do ano de frio, ela faz a festa da lanterna. E o discurso, né, a crença é que nessa época de frio, como diminui a luz no mundo, né, porque tá frio, a gente tem que aumentar o nosso fogo interno, a nossa luz, para a gente passar por períodos mais difíceis, né, de maior escuridão. E não vai muito de contra o que o Ayurveda, a medicina indiana, fala. Ela fala que a gente tem que manter o nosso Agni, o nome é Agni, né? O nosso fogo bem aceso para a gente ter saúde, para a gente aguentar os trancos da vida. Então, eu também olho a saudação ao sol por esse lugar, né? De manter essa luz bem viva dentro de mim, tá bom? Então, agora vamos embora. Inspirou e levou o braço pela lateral. Vem comigo, ó. Eu vou firmar os pés no chão, né? Eu vou olhar para o ponto entre as mãos. Os dedos das mãos querem tocar os céus. E eu dou aquela respirada funda lá no centro do meu peito. E aí eu dou uma relaxada nos joelhos e eu vou descendo braços pela frente do corpo. Meu abdômen já está fazendo o serviço dele de dar conta dos meus órgãos internos. Quando você chegar lá no chão, ou no bolsão, ou na coberta, ou no chão, o Adi Mudra. Ó, o polegar por dentro, os 4 dedos em torno, né? Esse braço que se posiciona junto com essas mãos, e eu vou soltando o peso da minha cabeça. Mas como o braço está organizado e as mãos também, não significa que eu deixo o ombro engolir meu pescoço, tá? E aí eu dou uma respirada funda, e aí eu vou lidar com 2 outros elasticões que eu tenho muito fortes, que estão lá nos posteriores das minhas pernas. Então eu vou respirando e eu vou tentando, dentro daquilo que é o meu possível, esticar esses 2 elasticões que eu tenho nos posteriores das minhas pernas. Então vamos lá, respira, né? Firma braços e mãos, firma pés no chão, abdômen está lá, né? Fazendo o serviço dele. Conforme eu vou esticando os elasticões, eu vou soltando o peso da minha cabeça do outro lado. Tudo que eu puder soltar de peso da minha cabeça. E aí eu dei uma esticada boa e dobro meus joelhos, apoio minha mão direto lá no bolsão, na coberta, sem mudrar. Dou um passo com a esquerda para trás, com a perna esquerda. Coloco uma mão de cada lado. Aí eu já não vou, agora eu não vou, deixa o bolsão aí, mas você não vai usar, tá? Uma mão de cada lado do pé direito. Aqui, se você quiser, é a hora de proteger o seu joelho esquerdo. Então, se você precisar, você pega a coberta e faz a proteção do joelho esquerdo, tá? Apontei dedos das mãos para o chão, girei o ombro para trás e vou subir. Subir. Relaxo os ombros, vou manter a pelve virada bem de frente. Olha lá, eu vou levar o tronco para trás, se der. Eu vou tentar levar os braços para trás, se der. Eu vou elevar meu queixo e vou manter aqui um pouquinho. Respira lá. Respira lá no centro do meu peito. Eu vou dar uma respirada funda e eu vou voltando devagar, ó. Volto, toco o chão ao lado do meu pé direito, vamos trocar as pernas. Troquei, levei a esquerda adiante, firmei peito de pé direito, apontei os dedos das mãos para o chão, girei o ombro para trás e vou subir. Ó, relaxa os ombros, pelve bem virada de frente. Vou levar o tronco para trás, vou levar os braços, se der, levo o queixo
E olho para o ponto entre as mãos. Dou uma respirada aí. Isso. Eu volto e toco o chão e entro no quatro apoios. Tá. O que que a gente faz aqui? Vocês estão próximas do bolsão, né? Então vai ficar complicado. O que que a gente vai fazer? Ó? No quatro apoios, vem um pouquinho mais para trás, ó, no quatro apoios. Deixa o bolsão lá, que a gente vai precisar dele daqui a pouco. Só recua um pouquinho no teu tapete, tudo bem? Ó, eu só vou tirar o meu aqui por causa de espaço meu, mas vocês não, tá? Seguinte, vou levar os dois joelhos para trás da linha do quadril, deixa o bolsão lá na frente, ó. O joelho tá para trás. Gruda dedão, gruda calcanhar, gruda coxa, pensa numa pelve mais estreita. Quando for descer, tenta evitar abrir o cotovelo, tá? Ó, eu vou tentar descer o mais estreitinho que eu puder descer. Bem estreitinho. E aí eu cheguei lá no chão, tá? Ajeitei as mãos para pensar num pescoço bem comprido. E aí, ó, tá dedão de pé grudado, tá calcanhar, tá tudo grudadinho. Pelve estreita. Vou subir tronco cabeça aqui na frente, ó. Subir. Pelve estreita. Sobe tronco cabeça. Vou sair daqui e vou olhar vocês. Isso. Quando a gente sobe, vai lá, eu tô olhando. Fecha um pouquinho os olhos e vai em você. Tenta ir mais na minha voz, tá? Quando a gente sobe, a tendência às vezes da gente é afastar o calcanhar. Deixa o calcanhar grudadinho, tudo justinho, ó. Legal. Se der, tire o apoio dos dois pés lá atrás. A perna está estendida, você vai desapoiar. Tirou. Tá. Quando eu subo lá atrás, tendência ao calcanhar separar. Tenta evitar. Bora, respira. Uma confluência de forças em direção ao teu eixo central, ó. Você vai ficando estreitinha. Legal. Inspiro fundo, desço, não desconecta. Desce, né? E chegando no chão, você vai empurrar o chão para longe e vai parar no quatro apoios. Aí a mão está separada na largura dos seus ombros e joelhos do quadril. Beleza. Vou entrar no Adho Mukha Svanasana. Vou entrar no cachorro olhando para baixo. E aí, vai me ouvindo, ó. Tem um monte de coisa que eu posso pensar aqui. Um espaço grande entre os ossos das mãos e dos pés. Organizar os ombros, né? De maneira que você tenha um pouco mais de espaço nas axilas. Aquela história do antigravitacional, a Terra está te puxando, você está empurrando a Terra para longe de você, é isso que você está fazendo com o corpo todo, mas você sente o peso da sua cabeça, né? De alguma maneira, você fecha os olhos e você consegue sentir a Terra puxando o peso da tua cabeça. Né? É o que a gente está sentindo, é a atuação da gravidade. Você sente o peso da cabeça, ó, é você sentindo a força da gravidade da Terra puxando a tua cabeça. É isso que você está sentindo. Legal. Você volta apoiando os dois joelhos no chão, dá um respiro, né? Como a gente ficou meio longe do bolsão, então vai no quatro apoios um pouquinho mais perto do teu bolsão e você já pode, inclusive, ou da tua coberta, né? Ou da tua almofada, e você já pode colocar as mãos nele, ó. Tá? Então você vai, desloca para frente e põe a mão. Vou dar um passo à frente com a perna direita e depois com a esquerda. E aí eu vou de novo lá no Adi Mudra. Polegar por dentro, os quatro dedos envolvem, né? Eu vou soltando o peso da minha cabeça.
mas eu não deixo o ombro engolir meu pescoço. E eu fecho um pouquinho os meus olhos, meu abdômen está lá segurando os meus órgãos abdominais. E eu vou tentando lidar com os 2 elasticões que eu tenho na posterior das minhas pernas. Ó. Vou tentando esticar um pouquinho mais esses elásticos. E aí eu dou uma respirada funda e eu destravo os joelhos e relaxo os braços. E eu vou começar a me reconstruir pelos ossos dos meus pés, ó. Né? Ossos dos pés, das pernas, ó, os ossos. A hora que der, eu vou levando braços pela frente do meu corpo, vou olhar para o ponto entre as mãos, vou unir as mãos e vou trazê-las em prece até a frente do meu coração. Respira, mantém, e a gente vai numa sequência só, a gente vai no fluir, tá? Dou uma respirada aqui. Beleza. Vou desmanchar o gesto de mãos, vamos direto, tá? A gente vai abrir, ó, a lateral do tapete, tá? Então, se você estava de frente, você vai explorar o tapete lateralmente, ok? E vamos juntas. E agora pensando de novo, né? Usar o asana como, vou usar um termo bem assim, como instrumento de libertação, entendeu? O asana é um instrumento de libertação, tá? Do corpo. Então, ó, joga o teu pé esquerdo um pouco mais para dentro. Ao invés de apontar o dedão para frente, joga o pé mais numa diagonal, tá? Teu pé esquerdo. E roda o teu pé direito para fora. Tudo bem? E leva a mão esquerda lá na pelve e faça o primeiro deslocamento da pelve, ó. E aqui é uma conversa que você vai tendo com o seu corpo, ó. Porque a tendência dele é fazer isso aqui, você vai tentar evitar, ó. E aí os elásticos vários vão se manifestando, né? Os lugares de dificuldade. A mão direita chega lá na sua perna. E aí, ao invés de a gente subir assim, que é, né, que é a subida clássica do Trikonasana, ó, eu vou subir fracionado, ó. Eu venho puxando pelo ombro e pelo cotovelo, ó. E aí eu vou dando uma oportunidade disso aqui abrir mais, ó. E aí eu vou poder lançar meu braço lá no alto e eu posso olhar o polegar ou eu olho o dedão do meu pé lá no chão. Ou eu fecho os olhos. Vai lá. Né? Mas, de novo, o convite é você usar a postura como uma ferramenta para você perceber aonde você tem dificuldade, onde você está presa, né? Onde você está enclausurada, e aí você tentar, né, fazer um ajuste, uma acomodação para tentar romper um pouquinho essa casca dura que a gente tem. Somos todos cascas duras. De uma forma ou de outra, todo mundo é. E aí eu giro a cabeça, olho para o pé direito e trago o corpo de volta. Ó. Pé direito teu fechou, braço desce, respiro. Vou jogar o pé direito um pouco mais para dentro, vou girar o pé esquerdo para fora, vou levar a mão direita na pelve e vou começar de novo. Ó. E eu sempre vou ter um lado, né, aquela história, né, um lado ruim e um lado pior. Né? Então, eu sempre vou ter um lado que tenho mais dificuldade e eu vou ter mais carinho por esse lado. Eu tenho mais carinho, não é que eu deteste ele, eu tenho que ter mais cuidado com ele, tá? E a mão esquerda chega, legal, cada uma tem o seu limite. Eu vou puxar pela articulação do ombro do cotovelo, porque eu vou aqui já tentando soltar esse elasticão aqui, para o braço subir, para eu ver se eu consigo olhar ou para o polegar ou olhar para o dedão. Vai lá. O asana, olhos abertos, olhos fechados, fique à vontade.
né? Mas usar a postura para se libertar. E aí eu giro e olho para o meu pé esquerdo, né? Giro minha cabeça e volto de braços abertos. E o pé esquerdo fecha, o braço desce. Eu dou um respiro. Vamos diretão, tá? Faço um zigue-zague com os meus pés. Aproximei. Respirei. Me equilibrei pelos ossos. Trouxe as mãos de novo unidas, unidas na frente do meu peito, ó. Fui para um lado, fui para o outro, fui para frente, fui para trás, torci, mas eu preciso de sustentação. E é com ela que a gente vai trabalhar agora. Desloquei o peso do corpo para a perna direita e eu apoiei o calcanhar esquerdo em cima do peito do pé direito. E aí eu mantive as mãos unidas aqui. Aqui, quando a gente pensa, né, em dar uma aula para um público em geral, a ideia é, ó, você tem que sentir que o lado direito seu tá te sustentando, ó, é ele que está te segurando. O maior peso está sobre ele. Então, se você sentir que dá, você levanta os dedos do pé esquerdo do chão. Não deu para levantar? Não tem problema. Deixa os dedos do pé esquerdo apoiados no chão. Mas tenta perceber que quem está segurando o peso do corpo é o lado direito. Isso é importante, tá? Vai lá, ó. Inspira e se sustenta. O lado direito é que está te sustentando agora. Então, vou dar uma respirada, deixa as mãos unidas em prece, ó. Vamos apoiar um pé ao lado do outro. Fecha um pouquinho os olhos. Tenta perceber como é que está a perna que sustentou e compare com a perna que foi sustentada. Né? Quem que te parece mais viva? Né? A perna que sustentou ou a perna que foi sustentada? Quem é que parece que está mais presente? Tá. Se você está de olhos fechados, você vai abrir as mãos unidas em Anjali. Vou deslocar o peso para a perna esquerda. Vou apoiar calcanhar direito, né? O lado esquerdo me sustenta. Posso ou não levantar os dedos do meu pé direito do chão. Eu respiro aqui. Dou uma respirada, piso com o pé direito, fico um pouquinho de olhos fechados. Como é que ficou agora? Ó? Uma perna, a outra. Vamos fluir. Fica onde está, vamos fluir. Vou virar de lado, você fica onde você está. Relaxou braços, destravou joelhos. Você vai relaxar o peso da sua cabeça, ó, diante do corpo. Relaxa os ombros, o braço está pesado. Eu vou usando algumas imagens com vocês agora, tá? Aquela ideia de estar carregando o mundo nas costas, né? Então eu vou me livrar. Tem até uma figura mitológica, né? O Atlas foi condenado a carregar o mundo, né, sobre as costas. Então, né, não quero carregar o mundo sobre as costas. Então, eu relaxo, né? Eu solto o peso de braços e mãos e solto o peso da cabeça. E daí, o meu abdômen, ele já começa lá a se acionar para conter meus órgãos internos.
Porque eu vou começar a me flexionar à frente, ó. Vou começar a me flexionar. E no que eu vou me flexionando, né? E não importa, não me interessa se a mão chega no chão ou não, e por isso que o joelho está semi-flexionado, né? E você solta a musculatura dorsal, e solta o peso dos braços, e solta o peso da sua cabeça. Para mim, quando eu faço esse asana, vai na minha voz. A impressão que eu tenho é que eu estou largando uma mochila muito pesada, né? E a mochila está saindo das minhas costas, ela está escorregando, está indo em direção à minha cabeça e ela cai no chão. Estou com um mochilão, eu estou me livrando desse mochilão, entendeu? E aí eu dou uma respirada última. Se precisar dobrar mais os joelhos para tocar com as mãos no chão, você flexiona, escolhe uma perna que você vai dar um passo para trás e depois a outra. E daí você vai se sentar e apoie mãos atrás do corpo e solte o peso da sua cabeça e dá uma balançada aqui, dá uma mexida aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, bolsão ou almofada, né? Ou pegar uma coberta também vale, tá? De repente você não, você pode pegar uma coberta, ó, e fazer um rolinho com ela, tá? Ó, tá? Também serve, dá para fazer. Vocês vão colocar ou o bolsão, ou a coberta enrolada, né? Ou almofada embaixo dos joelhos de vocês. Atrás de vocês tem espaço para deitar. Então você vai mais para frente do seu tapete. Ao lado de vocês, se você vai usar coberta para se cobrir na postura final, já deixa a coberta aí do lado. Se você tem cobertura de olhos, deixa aí do lado, entendeu? O material que você quer usar na postura final, você usa. Deixa eu só dar uma última orientação, porque quando está em sala de aula é mais fácil, mas como a gente está online, é melhor eu dar essa orientação agora. É assim. Vocês estão passando por um processo de regulação. Não dá para não falar que é isso, tá? Por mais que eu acredite na filosofia, na religiosidade do yoga, ele é um grande sistema, cientificamente falando, de regulação do sistema nervoso autônomo. Então, você está desligando o sistema que te deixa ativada e você está ligando o sistema que te relaxa. Beleza? Beleza. Eu fiz todo esse Paranauê e eu deito e eu falo, ai, que legal, né? Ai, um respiro tão leve, lá, 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 lá. Poderia ficar nesse lugar pelo resto dos meus dias. Tá. Você começa a sofrer com frio. Esquece. Você jogou tudo no lixo. Então, se você é uma pessoa que sente frio, deixa a coberta aí do lado. Porque se você começar a passar frio na postura final, toda a regulação de sistema que você passou na última uma hora fazendo, você perde na hora que você começar a passar frio. Que aí você começa a ativar de novo o sistema que te deixa agitada. Entenderam? Então, agora nessa época de frio, deixa uma coberta aí do lado, entendeu? Mesmo que você não sinta frio, cubra os pés. Pelo menos os pés. Tá bom? Então vamos embora, ó. Vou descendo, desenrolando a coluna e vou chegar lá embaixo. Não é postura final ainda. Estamos quase lá, né? Estamos quase lá. Mas eu cheguei no chão e dei uma respirada. Beleza. Daí a gente vai fazer o seguinte: puxem o rolinho, o bolsão, né? A coberta enrolada ou a almofada para debaixo da pelve de vocês. Pelve, ó, tá? E aí as opções, tá? Eu posso deixar os dois pés apoiados no chão, a pelve apoiada, e eu relaxo aqui, é uma possibilidade, tá? Ou eu trago uma perna e a outra, né? E eu venho para cá, postura da pilastra, o Stambhasana. Ou eu tenho, vocês estão online, eu não tenho como muito corrigir, mas dá, eu tenho, vocês, a maioria de vocês já são praticantes, vocês têm noção, tá? Se eu sentir que dá, ó,
eu venho para cá. Ou a vela, né, o sarvangasana, ou o Viparita-Karana, tá bom? Então, pode deixar o pé apoiado no chão e a pelve apoiada na coberta. Pode deixar a pelve apoiada na coberta e só subir as pernas, postura da pilastra. Pode subir no sarvangasana ou no Viparita-Karana. Estou dando uma olhadinha em vocês. Qualquer escolha que você faça, fechou os olhos, respira e vai fazendo a manutenção da postura. Estou de olho em vocês aqui. Respira lá. Isso, direitinho, tá perfeito. Isso aí. Bom, vou dar uma respirada, vou descendo devagarzinho, né? Quem está com a pelve fora do bolsão, põe a pelve de volta lá na coberta, no bolsão, onde quer que seja. E apoia o pé no chão e dá um respiro e sente como é que é o after, né? O após a postura invertida. O after. Respira aí. Legal. Vamos pegar essa coberta, esse bolsão, essa almofada e vamos empurrar para debaixo dos nossos joelhos. Então a pelve encostou no chão, né? Se tiver dúvida, dá uma olhadinha. A gente vai tombar uma perna para cada lado e a gente vai cruzar os tornozelos em cima da coberta ou do bolsão. Ó, eu cruzo o tornozelo, né? Em cima da minha coberta ou do meu bolsão. Ó, cruzei, tá? E as mãos, né? Eu vou ou entrelaço os dedos das mãos embaixo da minha cabeça, ou eu coloco uma mão sobre a outra embaixo da minha cabeça. E aí, né, essa é uma postura clássica, é uma variação de uma postura chamada Matsyasana, a postura do peixe. Então, classicamente, depois de uma invertida, a gente faz o peixe. Essa é uma variação, tá? E a gente vai inspirando fundo, exalando longo, espaço nas virilhas, espaço nas axilas, espaço ombros, orelhas, espaço para a língua, espaço para os olhos, espaço entre as sobrancelhas, espaço na testa. O espaço, né, o ter espaço é o oposto, né, de você chegar presa dentro da sala, né, da aula, né? Você já gerou espaços, ó. Tem uma fala dentro do Yoga Sutra, né, que é o livro do yoga, né, o manual do yogi. Ele fala que conforme o yogi vai, e a yogini, né, são os yoginis, a praticante feminina do yoga, né? Conforme a gente vai praticando, a gente vai, é como se os nossos tecidos eles fossem se refinando. E eles falam que é o yoga e a yogini, eles vão demonstrando um brilho, né? Porque esse brilho interno deles consegue passar por essa barreira densa, né? Então as pessoas começam a perceber este brilho. Eu atribuo muito a essa questão de, imagina uma pessoa pesada, né? Em si cascuda, em si mesmada, né? Rígida. Fica difícil de ver brilho ali, né? Mas tem uma pessoa que é fluida, tem movimento, né? Tem um espaço, tem uma liberdade. Eu acho que fica mais fácil de ver brilho nessa pessoa, né? Então o yoga vai falar que é o brilho, né? É essa luz divina, né? Essa centelha divina que ela consegue aparecer. Do contrário, ela fica oculta dentro de um corpo enrijecido, né? Endurecido.
Eu dou aquela respirada funda, eu vou aproximando as minhas pernas e vou abraçá-las, eu me abraço e eu vou me embalar uma última vez, né? E vou dando lá, de repente, uma soltada nos pés, se eu achar que, né? Eu agora fui mexer aqui e senti uma certa rigidez nos meus pés. Então, eu vou dar uma soltada. Então, às vezes é um sentir, olha, nossa, aqui tá esquisito. Preciso fazer alguma coisa, entendeu? É esse o lugar, o convite é essa conexão, né? E aí, se quiser fazer algo mais, fique à vontade. Se já é o suficiente, eu vou começar a me aconchegar na postura final, de novo, né? Postura final ela é super difícil. Se ela não tiver um mínimo de conforto, é praticamente impossível, né? Então, tem coberta, tem bolsão, cobre o olho, veste a meia, né? Deita de lado, faz o que tem que fazer para você conseguir relaxar. E aí você está regulando o sistema nervoso autônomo, né? Quando você consegue, de fato, relaxar. Vai lá.
Vai fazer uma respiração bem profunda, sem pressa. E você vai começar a dar algumas mexidas, algumas espreguiçadas. Quando achar que deve, você vai deitar sobre uma das laterais do corpo. E fica deitada ali um pouquinho. E a partir dessa lateral é que você vai se sentando. Senta um pouquinho de lado, respira. Calma, vai empurrando o chão, vai sentando. Aquela história, né? Se eu me sinto mais tranquila, se eu me sinto mais em paz, eu vou tentar me conservar nesse estado pelo máximo de tempo possível. Vai trazendo mãos unidas na frente do coração. Então, que juntas nos protejamos e que juntas nos reforcemos e que nunca haja um mal-entendido entre nós e que juntas obtenhamos o melhor êxito deste ensinamento. E que haja paz, paz, eterna paz. Que assim seja. Namastê.